Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Castro e você está no canal com a Rose Está na Bíblia. E hoje estaremos expondo o segundo vídeo da série maravilhosa que é o Salmo 23. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Caso você ainda não tenha assistido ao primeiro vídeo dessa série, vou deixar o link aqui na descrição deste canal. Mas não precisa sair desse vídeo. Assista até o final e depois você vai lá, recorre ao primeiro vídeo e então você vai ficar por dentro de todos os detalhes. No Salmo 23, versículo 3, na parte A vai dizer: refrigera a minha alma. A palavra alma no hebraico é nefesh. Já no grego é psique. Mas ambas significam ser, ego, criatura, vida e etc. É preciso entender que o nosso Deus é aquele que traz o refrigério à nossa vida, à nossa alma como um todo. As ovelhas, quando elas saíam à procura de alimento, algumas vezes elas se esfolavam. E então o pastor vinha com azeite e vertia nas feridas. Passava ali o azeite nas feridas das ovelhas e isso proporcionava a elas um alívio da dor que estavam sentindo. Que lindo não saber que nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas o nosso Deus não é somente aquele que refrigera a nossa alma, mas Ele também nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor, ora, caminhava adiante para livrar o rebanho, ora, junto para ensinar o caminho. Já outrora ele ia na retaguarda para proteger, mas também porque já havia dado uma direção. Quando for para travar uma batalha e Deus disser a você que pode ir, é porque Ele já foi adiante de você, já foi na frente, tirando todos os empecilhos, como fez com seu povo Israel quando eles estavam ali nas batalhas rumo à conquista da terra prometida. Outrora, o Senhor vai lado a lado com você, para lhe acompanhar de perto e lhe ensinar lições importantes para a sua vida, como fez com Moisés, como fez com seus discípulos. Mas também vai haver momentos que Ele vai dizer: levanta, siga em frente, porque agora eu irei na retaguarda, dando livramento, aleluia! Em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20, vamos perceber o povo de Israel amedrontado. Afinal, à frente estava o Mar Vermelho, atrás o grande exército de Faraó que se aproximava. E então Moisés vai clamar ao Senhor e ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Toca o cajado no mar e não se preocupe com os inimigos, porque eu vou iluminar o caminho de vocês, mas também vou impedir o inimigo de alcançá-los. E então no versículo 19 vai dizer: e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles. E a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aleluia! Esse é o nosso Deus e também o nosso bom pastor, que nos conduz por caminhos retos, não tortuosos. Ele nos guia bondosamente. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ele orienta-nos na direção correta, rumo a Deus. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como o nosso Senhor e direcionado por Ele, temos refrigério, temos paz de espírito, porque sabemos, estamos seguros. Mas também tenho que ressaltar aqui que, embora o pastor a todo tempo esteja guiando e cuidando do seu rebanho, ainda assim é possível encontrar dificuldades pelo caminho. E por falar em dificuldade, em altos e baixos dessa vida, já parou para observar a linha de batimentos cardíacos? Ela é feita de altos e baixos. Quando ela se torna uma linha reta, é porque não há mais vida. Ou seja, a vida é feita de altos e baixos. Um dia bom, um dia ruim, um dia maravilhoso, outro inesquecível, outros tão terrivelmente difíceis que você nem pensou que poderia vivenciar. E assim seguimos. É sinal que a vida, Davi compreendia isso muito bem. Por isso ele segue dizendo no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É preciso entender que, mesmo a ovelha tendo um excelente pastor, a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte é existente. Afinal, o deserto é um lugar cheio de surpresas. E, de fato, existia o lugar que era considerado o vale da sombra da morte, ou seja, um lugar que era propenso a grandes riscos de morte. Esse lugar era chamado assim por ser um lugar muito rochoso, íngreme, escorregadio, um lugar de difícil acesso e um cenário que contribuía e muito para a morte de uma ovelha. Porém, este trajeto era inevitável, já que para boas pastagens e águas tranquilas só se encontravam após este vale. Mas o que me impressiona aqui é que, mesmo as ovelhas sendo um rebanho amedrontado, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, ainda assim elas conseguiam atravessar o vale da sombra da morte facilmente. E sabe por que isso era possível? Bom, os pastores eram homens devotos, habilidosos, que sabiam cantar, tocar. Davi mesmo tocava harpa lindissimamente. Por várias vezes ele foi convocado para tocar harpa, até mesmo para o rei Saul. Os pastores eram homens cuidadosos, sabiam lidar com as suas ovelhas. E neste momento tão difícil para as suas ovelhas, eles começavam a cantar para atrair a atenção do seu rebanho. E assim, aquele momento tão difícil para elas era facilmente superado, porque elas atravessavam ouvindo a voz do seu pastor. A voz do pastor cantando as tranquilizavam. E com isso, atravessavam facilmente até mesmo o vale da sombra da morte. Elas sabiam, não estamos sozinhos. O nosso pastor, o nosso amado pastor está aqui. Posso ouvir a sua voz. Qual voz tem estado mais audível aos seus ouvidos? Qual voz você tem escutado? É a voz do seu pastor dizendo: levante-se, vá em frente, prossiga, eu estou contigo, vai dar tudo certo, você não vai morrer nesse deserto, você não vai perecer neste vale. Escute a minha voz e continue caminhando. Deus está contigo, escute a voz do Senhor. Pare de ouvir a voz do diabo te acusando, te desmotivando, dizendo para você para que tentar de novo. Você já tentou tantas vezes e não conseguiu. Porque sonhar, se nada se concretiza, as coisas só dão certo para outras pessoas, para você nunca andar. Pare de ouvir a voz do diabo. Escute a voz do seu pastor. Se preciso for, nesse exato momento, feche os seus olhos e escute a voz do seu pastor que está a dizer: não temas. Aleluia! E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Isaías capítulo 40, versículo 10. As ovelhas não temiam mal algum, porque sabiam, elas não estavam sozinhas. O pastor estava ali com elas, junto naquele vale. A presença de Deus, meus queridos, nos traz segurança, nos proporciona proteção. E mesmo que enfrentemos perigos, eles não irão nos assombrar, porque temos um Deus Todo-Poderoso que nos livra e nos protege de todo mal. Davi amava tanto o seu rebanho que enfrentou grandes perigos para livrá-los da morte. Enfrentou ursos e leões. Quanto mais Deus ama o seu povo. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e um eterno e seguro descanso ao seu lado. Mas agora para tudo. Você que chegou até aqui, quero pedir neste exato momento, deixe o seu like. Isso contribui muito para o crescimento do nosso canal. Agora ainda no versículo 4, na parte B, vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Todo pastor tinha um cajado. Na verdade, pode-se dizer que o cajado era a extensão do braço do pastor. E ele tinha algumas funções, como por exemplo, o lado arqueado do cajado servia para contar as ovelhas, para trazer a ovelha mais perto do pastor e até mesmo para resgatá-la, caso esta caísse em um dos muitos buracos que poderia encontrar pelo caminho.
Já a parte reta do cajado, a vara, servia para guiar, direcionar o rebanho, a fim de impedir que alguma ovelha vagasse para longe do caminho por perigos. A vara do cajado também tinha a função de corrigir a ovelha caso esta insistisse em se desviar do caminho. O pastor ia lá, batia na ovelha para que ela pudesse voltar para o rebanho, porque uma ovelha fora do rebanho é presa fácil para o inimigo. Mas caso essa ovelha fosse um tanto teimosa, o pastor seria obrigado a dar uma correção mais severa. O pastor então pegava a vara do cajado e quebrava a perna da ovelha. Mas como pode um pastor que ama tanto a ovelha chegar a quebrar a sua perna? Por quê? Bom, talvez isso não seja tão difícil de explicar. É porque o pastor preferia sentir a dor de disciplinar tão severamente a sua ovelha do que chegar a perdê-la. Será se tem alguma ovelhinha de perna quebrada me assistindo agora? Você que hoje se sente como uma ovelha de perna quebrada, sabe de uma coisa. Uma vez que a ovelha estava com a pata quebrada, ela não conseguia mais andar. Então o pastor carinhosamente pegava a ovelha e carregava em seus braços. Entenda, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus te carrega nos braços. Apesar da dor que aquela ovelha estava sentindo, ela era a única que estava desfrutando do aconchego, do amor dos braços do seu pastor. Assim como esse pastor, Deus corrige o filho a quem ama e quer bem, para que possamos ter uma vida plena e desfrutemos dos frutos da obediência. Para nós, hoje, o cajado é a palavra de Deus, que neste exato momento nos consola, nos edifica, mas também nos adverte, nos confronta, para que venhamos amadurecer na fé. Ela nos mostra o melhor caminho a ser seguido, para que nós não venhamos cair no laço do inimigo. Não fique andando errante pelo caminho, não se afaste do rebanho. Deus, o bom pastor, te ama e quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Chegamos ao final desse vídeo e eu desejo que Deus tenha falado em seu coração de forma muito especial. Um forte abraço para você. Te aguardo na próxima semana, onde nós estaremos concluindo a série maravilhosa do Salmo 23. E não esquece, curte, comenta, compartilha.